Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós chegamos na última semana do ciclo 3, ou seja, a última semana do terceiro bimestre, e eu quero dar dicas preciosas para vocês nesse vídeo. O assunto de hoje é divisões em partes proporcionais, ok? Sétimo ano, vamos lá. Como a aula de hoje é sobre divisão em partes proporcionais, e a gente vai falar tanto de partes diretamente proporcionais quanto de partes inversamente proporcionais, eu vou dar essa aula só com exemplos, tá? Então, eu vou pegar o exemplo do exercício 1 da página 110 e vou fazer junto com você, explicando todos os raciocínios que a gente tem por trás da resolução desse exercício, para que quando você for fazer sozinho, tanto nos exercícios do material de apoio que eu pedi, quanto nos exercícios da produção acadêmica 3, você consiga fazer tranquilamente, tá? Então, como eu disse, vamos começar pelo 1 da 110. Ele está pedindo para você dividir o número 306 em parcelas proporcionais a 6, 11 e 17 e tem a palavra diretamente proporcional aí nesse exercício. E isso faz toda a diferença, tá? Primeira coisa é que você pode se perguntar, mas é para dividir o 306 em quantas partes? Ele não falou, né? Ele só falou em parcelas que sejam diretamente proporcionais a 6, 11 e 17. Só que 6, 11 e 17 são três números, então você já sabe, só por essa informação, que nós vamos dividir em três partes. Não são partes iguais, tá? Não adianta dividir 306 por 3 que não vai dar certo para essa questão. Você vai dividir 306 em três partes iguais. Você vai dividir o 306 em três partes, sim, porém que sejam diretamente proporcionais a 6, 11 e 17. Então, olha como que a gente vai resolver isso. Eu vou primeiro partir da informação seguinte. Sempre que você faz esse tipo de questão, como essas partes são proporcionais, né? Você sempre vai ter uma constante de proporcionalidade. O que é a constante de proporcionalidade que eu falei lá na aula passada? É aquele número, ou às vezes é uma fração, né? Que sempre dá o resultado se você fizer a conta por partes ali. Então, vou explicar melhor fazendo. Pensa que vamos pensar que x, y e z são as partes em que eu vou dividir. Não são iguais, por isso eu estou usando letras diferentes, tá? E se você somar isso aqui, são as três partes, vai dar o 306, né? E aí, você pensa comigo que, em ordem que ele pediu ali, o x está proporcional a 11, o y está proporcional... Opa, perdão, falei 11, mas escrevi 6. O que eu escrevi tá certo. O y está proporcional a 11 e o z está proporcional a 17, tá? Então, na ordem que ele pediu, eu escolhi o x para ser proporcional ao 6, o y para ser proporcional ao 11 e o z para ser proporcional ao 17. Só que, como assim proporcional? Né? O que isso significa? Significa que se eu soubesse quanto que é x, y, z e fizesse essa divisão, ia dar um número constante, sempre, tá? Que eu vou chamar de k, que é o costume chamar a constante de proporcionalidade de k, tá bom? Então, pensa comigo, eu vou até mudar de cor aqui, porque isso aqui são conclusões que eu posso tirar, tá? Depois dessa flechinha azul, que na matemática ela significa então, eu vou tirar as conclusões aqui, ó. K, perdão, X, na verdade, vai ser 6K. Tem uma multiplicaçãozinha aqui que eu não preciso colocar, né? Y vai ser 11K. E Z vai ser 17K. Lembrando que K é a constante de proporcionalidade. Sempre que três
números são proporcionais, 3 divisões são proporcionais, né? No caso aqui, 3 razões são proporcionais, x sobre 6, y sobre 11 e z sobre 17. Se são proporcionais, tem que dar a mesma constante de proporcionalidade, a gente viu isso na aula passada, tá? Então, agora eu tenho x, y e z escritos de uma maneira que eu só preciso saber quem é k. E é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou pegar isso que eu escrevi aqui em vermelho e vou organizar substituindo isso aqui. X mais y mais z é 306. Então, no lugar de x, eu vou até copiar aqui, tá? X mais y mais z para você visualizar bem o que eu estou fazendo. No lugar de x, eu vou colocar 6k. No lugar de y, eu vou colocar 11k. E no lugar de z, eu vou colocar 17k e tudo isso vai ter que ser 306. Professora, mas se você montou uma soma de novo, por que você já não resolveu aqui em cima, ó? Opa, desculpa, achei que ia grifar. Por que você já não resolveu aqui em cima, se você já sabia que era só resolver a soma? Porque eu não tenho como resolver x, y e z na mesma conta. Se essa conta é uma equação só com 3 incógnitas, não dá para fazer isso, né? Então, eu tive que transformar essa equação numa equação com uma incógnita, só que no caso foi o meu k, tá? Então, só para ficar bem explicadinho, o x eu troquei por 6k, por causa disso aqui. O y eu troquei por 11k, por causa disso aqui, certo? E, por fim, o z eu troquei por 17k, por causa disso aqui. Então, para ficar bem explicadinho para você. Agora, pensa comigo, 6k mais 11k mais 17k vai dar 34k, igual a 306. Dá para isolar o k, passando o 34 dividindo, né? Isso aqui, gente, acredite. Opa, eu escrevi ele 360, sendo que era 306, né? Perdão. Então, 306 divididos por 34 vai dar 9. E dessa maneira eu posso voltar aqui, ó. Deixa eu pegar o laranjado. Eu posso voltar aqui e fazer o k ir para o lugar dele. Então, seria 6 vezes 9. X dá 54, então. 11 vezes 9, que é o k agora. Y dá 99. E z seria 17 vezes k. Né? 17 vezes k seria 17 vezes 9, que dá 153. Então, z é 153. Então, resumindo essa questão, as três partes que eram proporcionais a 6, 11 e 17 e que, se somadas, dão exatamente 306, são os números 54, 99 e 153, tá? Agora, vamos para uma questão em que nós não temos uma proporção diretamente proporcional. Nós temos uma proporção, estou folheando o livro aqui porque a gente vai fazer outro exemplo agora, da página 116, a gente tem aqui uma divisão para ser feita em partes inversamente proporcionais, tá? Então, só para vocês saberem, eu estou indo para a página 116 fazer o exercício 2, tá? E ali diz: divida 75 em partes inversamente proporcionais a 2, 3, 4 e 6. Aqui já muda, não só de ser inversamente proporcional, mas em que eu vou ter que dividir em 4 partes, porque ele me deu 4 números para fazer a proporcionalidade ali. Então, eu vou começar da mesma forma. Eu vou escrever A, B, C e D. Peguei outras 4 letras, podia também ser de novo, tá, gente? X, Y, Z, tranquilamente. X, Y, Z e W, por exemplo. Deixa eu só arrumar para ficar bem claro que é uma soma aqui, tá? Então, peguei A, B, C e D. Isso tudo vai ter que dar 75 quando somar.
certo? Então, o que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez na vez passada, só que agora nós temos que prestar atenção que é inversamente proporcional. Então, em vez de eu colocar A está para 2 e isso vai ser K, B está para 3 e isso vai ser a nossa constante de proporcionalidade, C está para 4 e isso vai ser K, e D está para 6 e isso vai ser K, eu não vou poder usar o 2, 3, 4 e 6, eu vou ter que usar o inverso de 2, 3, 4 e 6. Por isso que eu vou apagar aqui, ó. Não vou usar esses números, eu vou usar o inverso deles. O inverso está diretamente ali relacionado com a parte do exercício que diz inversamente proporcionais. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou até colocar aqui com uma caneta colorida, eu vou colocar de roxo, que também é bem escuro. A gente vai usar o inverso de 2, que é 1/2, é 1 sobre 2. O inverso de 3 é 1 sobre 3. O inverso de 4 é 1 sobre 4. O inverso de 6 é 1 sobre 6. Tá? Então, sim, fica uma fraçãozinha embaixo de uma fração. A fraçãozinha ali de roxo é o denominador, né, de cada fração. Isso não tem problema nenhum, tá? Porque na hora de fazer, do mesmo jeito que eu fiz na outra, eu vou deixar o A sozinho aqui, né? Vou deixar o B sozinho, vou deixar o C sozinho. E como que eu deixo eles sozinhos? O D também. Eu vou deixar eles tirando a parte do denominador, passando multiplicando. Então, vai ficar o K vezes meio, que já tá lá. K vezes 1/3, vezes o K, que eu digo que já tá lá, né? Então, o que estava dividindo passou multiplicando. Ah, mas era uma fração. Não tem importância, fração também é número, né, gente? Opa, aqui é 6. Certo? Ou seja, eu já tenho o que eu preciso, né, para montar isso aqui de novo, só que substituindo as letras A, B, C e D pelo que elas são. Então, opa, desculpa, deu uma entortadinha aqui. A é K, pensa aqui comigo, ó. A é igual a K vezes 1/2, que na verdade, né, a gente pode chamar de K sobre 2, tá? Então, eu vou fazer isso acontecer aqui, certo? Aí, nós temos também que B é K sobre 1/3. Também poderia ter chamado de K sobre 3, tá? Então, a gente vai colocar isso aqui. E na questão do C, se fosse aqui K sobre 4, eu vou colocar aqui essa informação. E por último, eu vou colocar aqui, ó, K sobre 6 no lugar do D. E tudo isso, gente, vai continuar dando 75. Então, vamos lá. Vou colocar K sobre 2 mais. É sempre repetindo ali o sinal da parte de cima, da conta de cima, tá? Que ela é a conta original. Então, aqui K sobre 3, K sobre 4, K sobre 6. Se você não entendeu por que eu coloquei isso aqui agora, volta um pouquinho que eu expliquei que isso aqui é a mesma coisa que K sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que K sobre 3, K sobre 4 e K sobre 6. Por que que é a mesma coisa? Porque como se eu te deixasse um embaixo desse K aqui, que ele existe, a gente só não escreve, e fizesse a multiplicação, K vezes 1, K, 1 vezes 2, 2, né? E assim por diante. Então, ficaria simplificadamente assim como eu coloquei aqui na conta colorida. E aí, gente, pensa comigo. Eu vou ter que tirar MMC de 2, 3, 4, 6, tá? Esse MMC é 12, tá, gente? Isso aí também é matéria lá do 6º ano. Então, a gente tem que lembrar lá dessa matéria. Então, 12 divididos por 2 é 6, então 6 vezes K, 6K. 12 divididos por 3 é 4, 4 vezes K, 4K.
Mesma coisa, 12 divididos por 4, 3, 3 vezes K, 3K, e 12 divididos por 6, 2, 2 vezes K, 2K. Quantos K a gente tem aqui na parte de cima, então? A gente vai ter, na verdade, 15K sobre 12 igual a 75. Se você quer deixar o K sozinho, você passa quem está dividindo, multiplicando, no caso 12, e quem está multiplicando o K aqui, né, que ficou 15, você passa dividindo, tá? Então, vou deixar assim mesmo, 75 vezes 12 sobre 15. Se você resolver essa conta, você vai ter K é 60, certo? Então, gente, se K é 60, pegar uma cor aqui laranjinha de novo. Se você acabou de descobrir que K é 60, a sua constante, então é só você colocar aqui, ó. Vai ser 60 divididos por 2, é 30. 60 divididos por 3 é 20. 60 por 4 é 15. E 60 por 6 é 10. Então, estão aqui os 4 números. Opa! Os 4 números que são as partes proporcionais aí do 75, certo? Ou seja, quando falar inversamente proporcionais, o que vai mudar pra gente é isso aqui, ó. Isso aqui vai acontecer, ó. Não sei, tô fazendo bem clarinho para não atrapalhar os cálculos aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais forte, né? Isso aqui, ó, é o que vai mudar. Você vai colocar frações na parte de baixo, tá? Não é como a gente fez aqui nesse exercício, que a gente não colocou frações na parte de baixo. A gente colocou direto os números que estavam no enunciado, certo? Então, é isso que diferencia esse exercício de diretamente proporcional desse aqui, opa, de inversamente proporcional, tá? Então, bastante atenção para o enunciado sempre, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que eu gostaria de dar uma dica para vocês fazerem a produção acadêmica. Eu quero fazer um exercício bem parecido. Por exemplo, o número 4, tá? O número 4, eu vou dar o jeitinho de montar ele para você, né? Porque ele está na produção acadêmica e eu não quero fazer ele com você, mas eu quero te dar dicas, tá? Então, dicas para o número 4 da página 126, que é da produção acadêmica 3, tá, gente? Então, assim, essa questão fala para você que os números 15, 17, 21 e 25 são diretamente proporcionais aos números x, y, z e 275, tá? Então, o que você vai fazer é montar as fraçõezinhas. Então, você vai ter 15 para x, podia ser x para 15 também, tá? Se você colocar assim, tá mais de acordo com o exercício, porque ele deu primeiro esses números 15, 17, 21 e 25 e depois x, y, z e 265. Então, geralmente a gente coloca o que ele falou primeiro na parte de cima e o que ele falou primeiro na parte de baixo. Ele quem? O enunciado, tá, gente? E tem também o 17 sobre y, o 21 sobre z, e tem o que é bem útil para a gente, que está pronto, não tem letra, é o 25 sobre 275. Opa! Esse 25 sobre 275 a gente vai usar como a nossa constante de proporcionalidade, só que agora a gente sabe quem é, então eu vou colocar essa fração aqui, ó, junto com os que eu não sei, porque eu sei que a igualdade tem que ser válida, tá? Essa igualdade tem que ser válida se eu estou considerando que 25 sobre 275
vai ser a minha constante. Se você fizer essa conta aqui, né, você vai multiplicar aqui 15 por 275, porque esse aqui tá dividindo, vai passar multiplicando. O x também tá dividindo, vai passar multiplicando. Você vai fazer isso, você vai achar, você vai achar os valores para x, para y e para z, certo? E aí, você vai ter resolvido a questão, certo? Se tivesse falando que os números são inversamente proporcionais, tá? Que é o caso da número 5, né? Então, a número 5 dessa mesma página, tá, gente? É da PA também. A número 5 vai falar o seguinte, que eles são inversamente proporcionais. Então, na hora de você montar A está para 12, vai montar A está para 1 sobre 12, porque assim você está fazendo o inverso de 12, né? 3 está para 8, você vai montar 3 está para 1 oitavo. E 4 está para B, 4 está para 1 sobre B, certo? E assim, usa isso aqui, né, gente, como, digamos, a tua constante de proporcionalidade nesse exercício, tá? Então, coloca ela aqui, ó, igual aqui, né? E aqui também, que você vai conseguir fazer, tá? Segunda coisa, só para te mostrar aqui, isso aqui, ó, você faz isso em todas, tá? Mas só para te dar uma dica, você pode escrever isso aqui assim, ó, se você quiser. E se você for trocar aqui para vezes e inverter, vai ficar 3 vezes 8. Você pode fazer isso para todas, tá? Ou seja, isso aqui, que é meio feio, assusta, né? Uma fração embaixo da outra, você pode escrever simplesmente como 3 oitavos. Desculpa, 3 vezes 8, tá? E ainda eu quero mostrar para vocês como que a gente faria a 6 e a 7 também, sendo que ele está falando da soma e da diferença. Então, isso é algo novo nos exercícios, né? Então, eu quero mostrar para você aqui como que você montaria a número 6, tá? É para você calcular dois números diretamente proporcionais a 2 e 3, então, obviamente, você vai chamar de x e de y esses números, tá? O problema é que você sabe que eles são iguais, já vou escrever assim porque dessa vez vai ser útil para nós, tá? Só que também você sabe que x mais y, né, são os números que a gente está procurando, se você somar eles, o problema diz que resulta em 100, né? Então, se resulta em 100, você vai isolar uma das letras, presta bastante atenção nessa parte, tá? Você vai isolar uma dessas letrinhas, que eu vou escolher o X aqui, opa, botei dois iguais. Então, assim, eu tô isolando o X, você poderia fazer com Y, tá? Mas tanto faz. Você escolhe uma e isola, ou seja, deixa sozinha, né? O Y teve que sair da língua de sinal. E daí você vai usar isso aqui, ó. Então, vai fazer o 3 passar multiplicando. Então, vai ficar 3x igual a 2y, né? 3 vezes x eu vou chamar de 3, que multiplica 100 menos y, porque 100 menos y é o x, olha só. E o 2y eu vou copiar. Aqui tem que aplicar uma distributivinha, né? 3 vezes 100, 300. 3 vezes menos y menos 3y igual a 2y. E você pode resolver aqui, tá? Depois você resolve com calma, você vai chegar em x igual a alguma coisa. Essa alguma coisa aqui, você vai colocar aqui, ó, no lugar desse y. Daí vai ficar x igual a 100 menos essa alguma coisa que você sabe quanto é, você também vai conseguir o valor de x, né? E deixa eu deixar destacado aqui para você que eu troquei esse 100 menos y por x aqui, porque x é isso segundo esse nosso balãozinho aqui,
tá? Então, assim, eu já destaquei isso em forma de balãozinho, né? Porque era para você prestar atenção mesmo. Como que eu achei esse balãozinho? Isolando aqui nessa continha, né? Nessa equação aqui de cima, que foi o próprio enunciado que me deu. Isso vai acontecer na 6 e na 7. Só que a diferença é que na 7 não é soma aqui, é subtração aqui nessa parte. E quando passar para o outro lado vai ficar soma aqui, né? Então é a mesma coisa que você faz, só que em vez de x mais y seria a menos b, tá? Ele deu as letras que é para você usar ali, inclusive, tá? Então, dicas dadas, ok? E tentem fazer conforme os exemplos que eu dei aqui para vocês, né, tirarem uma boa nota. E esses raciocínios matemáticos e lógicos são super importantes você ter mesmo, tá? A aula de hoje ficou um pouco mais longa, mas valeu a pena porque a gente tem dicas preciosas para produção acadêmica. Tchau para vocês, gente. Até a próxima.